vão dar as mãos em volta da ilha. Já pensou? A gente faz uma grande corrente em volta de Cuba, o show do Rolling Stones. O presidente cubano gosta dos Beatles. Vocês sabiam disso? O novo presidente cubano curte Beatles. Eles são os queridos, os cubanos, né? E permitiram essa maravilha que está aqui na minha mão, um Cohiba. Oh, magnífico! Magnífico! Cohiba que ganhei de meu amigo Zé Bernardo Carvalho. Seguinte, eu tô começando com música cubana. Tô em clima um pouquinho melhor hoje. Clima de festa, porque a gente vê a Lava Jato agonizando e te dá risada. A gente dá risada do STF também, o STF ali. Sabe, depois de tudo que fez, agora é vítima, né? Agora eu pergunto pra vocês, né? Deixa eu diminuir aqui o nosso som caribenho. Eu pergunto pra vocês, vamos ajudar o STF? Será que ele precisa do segmento democrático? Do segmento democrático! Será? Eu não sei. Aquela foto do Toffoli com o Bolsonaro, o Botafogo, Rodrigo Maia, né? Torcedor do Botafogo. E o Alcolumbre, parece que ele tem um cotovelo ao contrário, já viram? Esse pessoal é estranho, cara. Esse pessoal desde o Temer, desde o Michel Temer com aqueles dedos dele todo engruvinhado, aquela coisa estranha. Esse pessoal dá um certo medo, realmente. Não é só a Regina Duarte que dá medo, né? O Zé de Abreu cada vez mais impossível, dizendo... o trompetista da democracia, a gente precisa combinar com o Fabiano Leitão, da gente fazer uma noite cubana. Já dançou o Fabiano Leitão com aquele trompete dele? Tocando uma noite cubana para celebrar, quem sabe, a volta da democracia. Saudações a todos vocês, muitas efusivas saudações a todos que acompanham aqui, La Live del Conde, Dallagnol agonizando, Dallagnol, enfim, esse pessoal pediu, né? Eles pediram. E deixa eu só fazer um comentário antes hoje, que alguém comentou assim, mas por que você só saúda os caras pálidas? Tem também aqui, enfim, caras vermelhas, caras amarelas, caras de toda sorte. Gente, é só uma brincadeira, né? Eu saúdo, caras pálidas engloba toda a população do planeta Terra. Tá? É só uma brincadeira baseada no livro do Zorro e nas tirinhas do Luiz Fernando Veríssimo. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Então, caras pálidas, se preparem, porque a gente vai começar a nossa live do Conde, a nossa resenha sobre as questões políticas desse dia de hoje. Então, o dia de hoje, o que marcou o dia de hoje? O que marcou? Deixa eu dar mais uma cafungada aqui no meu Cohiba. Porque é importante pra gente começar. Vocês estão vendo que eu ainda estou de aparelho no dente, né? Quando eu tirar o aparelho, aí eu vou começar a falar. Porque esse aparelho, vou te contar, viu? Machuca e tal. Quando eu tirar esse aparelho, vocês vão ver só o que vai acontecer. Aí eu vou começar direitinho. A gente só está esquentando. Queridos, o que marcou hoje, profundamente, num domingo feliz, né? A cena política. Eu senti que a imprensa tradicional ela ficou até um pouco tímida diante de uma agonia tão dramática da Lava Jato e de uma histeria tão dramática dos lavajateiros. Eles ficaram fizeram uma cobertura assim quase que temerosa. Deram as notícias basicamente de que, por exemplo, a Lava Jato ela agoniza de uma maneira impressionante, porque como eles recuaram, como eles ficaram com medo, o sistema, digamos assim, discursivo avança, né? As pessoas
esperam, né? É que nem numa luta de boxe, num jogo de xadrez, num jogo de futebol, né? Se o adversário ele dá uma hesitada, se ele manifesta uma insegurança, o outro vai para cima. É isso que aconteceu com a Lava Jato. Eles manifestaram uma insegurança. Tiveram uma derrota fragorosa no STF, depois de botar muita pilha e muita pressão no STF, e tiveram de recolher o trem de pouso deles. Estão se espatifando no chão, né? Inclusive com a própria autoridade máxima do Ministério Público, a Raquel Dodge, já procurando abrigo num outro lugar que não seja a própria Lava Jato. A Lava Jato cansou esses caras, ela cumpriu o papel dela. E agora ela foi jogada no lixo. E isso, assim, mais do que divertido de ver, enseja algum cuidado, porque as pessoas acuadas e com medo, elas tendem a ser mais violentas. Então, eu senti no noticiário de hoje um certo pudor, assim, de jogar a pá de cal na Lava Jato. As pessoas ainda estão tomando um certo cuidado, mas eu não! Eu não me importo com essa Lava Jato fraudulenta que exterminou o país. Inclusive o post do Zé de Abreu hoje, vale a pena falar? Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu só achar ele na minha rede aqui, que eu deixei separado. Mas te apagaste, meu rico? Apagaste? Então você vai para cá. O Zé de Abreu, ele tá impossível. Deixa eu só falar antes assim um pouquinho desse surgimento do Zé de Abreu na nossa cena. É irônico também, tudo é muito épico no Brasil, tudo é muito irônico, tudo é muito transversalizado. Eu tô ansioso, eu vou tirar umas fériasinhas agora. Eu tô ansioso porque o trabalho é muito pesado, o trabalho que a gente faz 247, a gente trabalha demais, né? Ansioso para poder botar no papel, para poder escrever de novo, voltar ao ritmo de escrita que eu gosto de ter, que é aquele ritmo mais forte, justamente para começar a trazer esses, porque está muito rico de elementos irônicos, de pedagógicos, né, que a história vai impondo para você. O Zé de Abreu, um ator da Globo, global, contratado, talentosíssimo, conhecido do Brasil inteiro através da própria Globo. É irônico que seja o Zé de Abreu, logo o Zé de Abreu, que a despeito de ser da Globo, não tem problema nenhum ele ser ator da Globo. Problema nenhum. O cara precisa ganhar, precisa trabalhar. Eu sou refratário, portanto eu não posso ir no micro-ondas. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu sou refratário, você sabe que ser refratário não pode ir. Não, tô brincando. Eu sou refratário a essa ideia de que o cara, se ele é pela democracia, ele não pode trabalhar na Rede Globo. Não, eu acho que isso é furado. Eu acho que não existe isso. Com todo respeito. Acho que o Zé de Abreu, cada um na sua. Cada um tem as suas razões. Chico Pinheiro trabalha na Globo, é um puta cara legal. Tem muita gente competente ali, né? Você tem, só para começar a conversa, se você for na Globo e ver o pessoal do cafezinho, né? O pessoal terceirizado da limpeza, vai ser tudo gente boa, querido. Vai ser tudo trabalhador, para começo de conversa. E muitos atores também, porque os atores não é essa Brastemp toda também que a gente pensa. A Rede Globo já foi sonho de consumo. Esse sonho de consumo da Rede Globo dos anos 80, tudo fajuto isso aí, né? A gente veio, o Zé de Abreu já denunciou isso também. O Tonico Pereira denuncia muito isso. Quer um cara mais querido que o Tonico Pereira? Também trabalha para a Globo. Ele denuncia muito isso. Até uma Brasil refratário não pode ir no micro-ondas. Não pode. Não é? Não pode, né? Não pode. Eu não vou. Eu já vou avisando que eu não vou. Atores que morreram na miséria, trabalharam a vida inteira na própria Globo e foram lá. No Rio de Janeiro você tem um descanso dos artistas, lá, não sei, um recanto, alguma coisa assim, que eles vão para lá, os atores e tal. Enfim, tem uma situação que não é assim aquele sonho, aquele glamour que tinha, é tudo bobagem, né? O Brasil foi interrompido. A Globo contribuiu em grande medida para a interrupção de um Brasil soberano, inclusive no cinema. Ela interrompeu o cinema brasileiro com a hegemonia. Ela sim
Diferentemente do PT, que o Ciro Gomes fala lá todo choramingando, a Globo sim exerceu hegemonia no mundo da cultura brasileira. Cultura brasileira muito vasta, muito rica, e ela flanou nessa cultura maravilhosa e vasta para construir o seu quinhão de reputação que ela construiu nos anos 70 e 80, flanando ali em artistas como Caetano, Chico Buarque, João Bosco, fazendo as aberturas das novelas e tudo mais, atores de grande talento como Fernando Montenegro, mas veja, sempre operando dentro de um sistema político opressor, né? E que estrangulava não a cultura propriamente, indiretamente a cultura também, mas estrangulava a soberania do povo brasileiro, né? Fantasiava em cima do povo nordestino, produzia um sotaque absolutamente errado, falso, que ofende o povo nordestino nas suas novelas. Mas isso é uma outra discussão. O que é irônico, o que é interessante é ver o Zé de Abreu estabelecendo uma cena absolutamente corrosiva para esse sistema golpista, e ele está sendo decisivo. Nós estamos, queridos, caras pálidas e caras não pálidas, nós estamos no momento em que são várias confluências se precipitando realmente para abalar as estruturas desse processo golpista que remonta desde 2015 no Brasil. Desde 13, né? Basicamente 15, porque é a reeleição da Dilma que dispara a histeria coletiva na tentativa de truncar e sabotar a democracia brasileira, estuprar a democracia brasileira. Eu acho essa metáfora importante, interessante, porque justamente depois do golpe de 2016 do senhor Michel Temer e PSDB, o feminicídio no Brasil disparou, a violência contra a mulher disparou, tudo piorou, né? A mortalidade infantil, depois de 20 anos de queda, voltou a crescer. Nós voltamos a ter doenças do século XIX no horizonte. E então nós tivemos aí um mergulho profundo na obscuridade da vingança e dos maus perdedores. PSDB, um mau perdedor que agora se auto-relegou à lixeira da história, porque o partido desapareceu, eles vão tentar trocar de nome. Eu só quero ver o nome que eles vão dar para o novo PSDB, o que vai ser, né? Vai ser horrível também, porque a assessoria deles de marketing, de publicidade, já há muito tempo está devendo, não consegue apresentar resultado, e agora vai ter que bolar um nomezinho novo para o PSDB, que fofinho, né? Bom, mas o que eu quero dizer do Zé de Abreu? O Zé de Abreu antes de falar disso, falar da linguística para vocês, um pouco da teoria linguística. Existe uma teoria de um filósofo britânico chamado John Austin, que é a teoria dos atos de fala. Tem muito a ver com teatro isso. Isso é muito interessante e muito importante a gente saber. Então e associada essa teoria a outras teorias de discurso francesas, que são justamente aquelas com as quais eu trabalho, a teoria de análise do discurso francesa, ela pode lidar, né, dentro da metodologia dela, ela pode invocar a sociologia, ela pode invocar a historiografia, ela pode invocar a psicanálise sem problema nenhum. Ela vai fazer uma operação de discurso e de desconstrução do sentido daquele tema que está em voga em alguma determinada polarização política, social, porque é interessante que tenha polarização. Estão me acompanhando até aqui? Só rapidinho, só para falar da importância de estabelecer um lugar de fala. Então, para você, e aí tem a pragmática também, que é uma teoria também anglo-saxônica, sobre interpretação de texto. Então, você não interpreta texto, enunciado, sem estabelecer um cenário. Você precisa de uma cenografia. Tá certo? Você precisa de uma cenografia, de estabelecer um lugar, e daí que ficou moda muita gente dizer isso, né? Um lugar de fala, né? Um lugar de fala. O Zé de Abreu fez exatamente isso. O Zé de Abreu, ele fez o que o Guaidó não conseguiu fazer, porque o Guaidó é um incompetente. O Guaidó, quer dizer, alguém para se autoproclamar presidente da República de algum país não pode ser um político.
Isso tem de entrar agora nos anais da metodologia e da epistemologia das autoproclamações a presidências da República. Com todo respeito. Não pode ser um político. Porque se for um político, tá errado. O político tem que se eleger, ele não pode se autoproclamar. Quem pode se autoproclamar é o ator. Tá certo? E eu acho que o Zé de Abreu está dando uma dimensão ao teatro e à profissão dele próprio, de todos os atores brasileiros, jamais vista antes na história desse país, como diz o nosso querido Lula. Veja então, veja a ironia. Veja a ironia. Traz essa herança de uma TV hegemônica que nasceu de uma fraude junto com o golpe militar. Vocês sabem que a Globo nasceu em 1965, numa troca de favores entre a Time Life e uma operação bastante fraudulenta e suspeita que já foi contada em vários livros também, o nascimento da Rede Globo no Brasil. Essa TV que se alastrou e que produziu uma teledramaturgia ao longo aí dos 40 anos de existência, indo para 50, e que realmente exerceu um imaginário, né? Um imaginário teatral, dramatúrgico do brasileiro todo. Quer dizer, o Brasil assistia novela, era 80% da população brasileira nos anos 80. Eu fiz parte dessa geração, acho que muita gente fez parte dessa geração aqui. Eu vi o Zé de Abreu começar a carreira dele, né? Na Globo. Nós tivemos o Dias Gomes, foi um grande autor de novela. Ele era comunista. E tinha aquela velha história do Roberto Marinho dizer assim: não, dos meus comunistas eu cuido. Bobagem, besteira. Mas a verdade é que, na verdade, quem é talentoso? Por que Hollywood trabalhou com muitos comunistas, mesmo no macartismo americano dos anos 50? Porque as pessoas que abrem as suas mentes para perceber os movimentos históricos de soberania política e de subjetividade, elas são inteligentes, cara. Elas vão ter uma tendência a ponderar sobre os regimes políticos. Fatalmente vão cair em que tipo de regime? Um regime que preserva a civilização. Tá certo? Que fatalmente, né, porque ninguém inventou nada melhor ainda, a direita nunca conseguiu inventar um sistema que fosse mais humanizado do que a esquerda, em grande medida, construiu ao longo da história. Você vai ter atores, pintores, você vai ter a arte de maneira quase que massiva. Por isso que a direita, por isso que o bolsonarismo não gosta da arte. A ultradireita não gosta dos artistas. Porque sabe que os artistas têm consistência, têm inteligência. Tá certo? Você vai ter outros problemas dentro desse escopo, mas é outra história. Estou dizendo aqui de maneira um pouco genérica para a gente falar do Zé de Abreu mais uma vez. O Zé de Abreu, portanto, ele estabeleceu um lugar importante de fala política no Brasil. Tudo que ele fala hoje, ele fez o que nenhum influenciador digital no Brasil sonhou. Nenhum influenciador digital. Nem o Felipe Neto. Quando o Felipe Neto fala de política, acho muito frágil, muito rarefeito. Você não tem ali a encenação de um enunciado político denso. Claro que tem um impacto, porque ele tem 20 e poucos milhões de seguidores no YouTube. Mas isso não quer dizer nada diante daquilo que o Zé de Abreu propôs tecnicamente. Deixa eu tomar aqui um golinho do meu chazinho, dá licença. Olha só que bonita a minha caneca. Cadê a... Agora tem música! Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Música latina. Deixa eu botar aqui. Mi salsa, te amo. Ó. Vamos, meu filho. Isso. É só para dar um colorido especial na live. Também se trata aí da minha teoria cognitiva, da teoria cognitiva consagrada, que ninguém consegue ficar focado mais de 20 minutos em alguma coisa. Essa técnica deveria ter ido para a sala de aula já faz tempo. Então você está falando, você está explicando alguma coisa, deu 20 minutos, tem que dar tem que botar uma música, tem que fazer alguma besteira
para você renovar toda a movimentação cognitiva que está rolando no seu cérebro. Então, estou sendo aí solidário com vocês e também estabelecendo um lugar de fala aqui com vocês. Então, Zé de Abreu. Zé de Abreu. O cara fez uma operação bastante complexa e tudo que ele fala hoje, o que ele estabeleceu? Ele fala, o enunciado dele se alastra com uma força política que eu ainda não tinha visto. Só o Lula, que também é um grande... Eu acho que o Zé de Abreu chama atenção para um aspecto do Lula que nós ainda talvez não tenhamos dado a devida atenção. O Lula é muito teatral. O Lula tem essa capacidade de estabelecer também lugares de fala o tempo todo, né? E é por isso que ele o sistema não consegue acuar o Lula, não consegue aprisionar o Lula, só desse jeito bandido da Lava Jato que está morrendo agora. Você vê que as coisas são aceleradas. A Lava Jato realmente ruiu. O Lula estava certíssimo em tudo que ele preconizou para a própria história dele, né? Ele sabia que ele estabelecendo, na verdade a Lava Jato quis fazer um teatro, só que ela não sabe fazer o teatro direito. Esgotou, e o Zé de Abreu falou disso hoje. Deixa eu falar concretamente então do que o Zé de Abreu publicou, porque isso é muito interessante. Ele diz que vai filmar a história da Lava Jato. Olha só como é poderoso o que ele faz. Vou produzir um filme sobre a Lava Jato, mas na Europa. Tenho certeza que conseguirei sócios para contar a história mais sórdida da história judicial brasileira, que prendeu o maior líder da história do Brasil, quebrou a economia, jogou a Petrobras no lixo e tentou roubar 2,5 bilhões. Veja, cara, é um fofo. O Zé de Abreu, ele, com essa ação mais agressiva dele, nós temos de admitir isso, que ele é agressivo. Ele emparedou esse pessoal da Lava Jato. Ele é um dos artífices também para essa derrocada da Lava Jato, não tem dúvida nenhuma. Quando o Zé de Abreu se autoproclamou presidente do Brasil e aquilo colou e aquilo viralizou no Twitter e virou trending topics dias seguidos, e ele deu entrevista para o mundo inteiro falando disso, quer dizer, ele estabeleceu realmente um calor político novo no Brasil. Então é interessante esse aspecto irônico para os futuros historiadores, ensaístas, comentarem o que aconteceu no Brasil nesse período, nesse decênio 2010-2020. Período talvez não, certamente o período mais cascudo da história brasileira, em que o golpismo aflorou de uma maneira absolutamente desproporcional, e acuou e assustou e deixou a população paralisada e está paralisada até agora. Quem vai tirar a população da paralisia? Ou é o Lula ou é o Zé de Abreu agora, né? O Zé de Abreu tem esse poder de mobilização, que é o poder teatral. É isso. Esse é o ponto de estabelecer narrativa, de estabelecer sentido. Por quê? O discurso político não funciona mais. Nós estamos também nesse impasse. O discurso político funciona se você tem um grande agente como o Lula, que tem um poder teatral muito forte, narrativo, que enuncia com toda a sua história, que enuncia com todas as demandas do povo brasileiro ali postas, que enuncia com todo o conhecimento de economia que ele tem, do mundo todo. As pessoas esquecem isso, mas o Lula tem um grande conhecimento. Já nos anos 80, quando ele fazia os discursos ali no ABC, ele manifestava plena consciência do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, em termos de políticas públicas. É um cara informado, queridos. Tá certo? Muito informado. As pessoas subestimam o Lula, estão no pior estágio da falta de capacidade de leitura que a gente pode imaginar. Portanto, o Zé de Abreu é importante, e ele disse que tem medo da Regina Duarte fazendo um intertexto e ativando a memória também, porque a Regina Duarte, na eleição de 90, não, de 90 não, na eleição de 2002, ela apareceu na televisão, na campanha do Zé Serra, dizendo que tinha medo, né? Eu tenho medo. A Regina Duarte também é uma atriz da Globo. Vamos lá. Vamos colocar como tudo é tão pedagógico e tudo é irônico. Uma atriz da Globo foi instrumentalizada pelo PSDB para gerar pânico contra o PT e contra o Lula. Não deu certo. Não deu certo. Talvez porque ela fosse um pouquinho mais fraca do que o Zé de Abreu em termos de talento cenográfico. Zé de Abreu veio, estabeleceu a cena, o lugar de fala, e isso sabe por que é poderoso?
porque se alastra, ele se torna notícia, ele se torna referência, o noticiário é obrigado a dar o que ele fala, ele começa a se assanhar e a produzir enunciados mais densos e mais corrosivos, a ponto de irritar profundamente a classe política. E o mais interessante é que ele abre precedente para outras autoproclamações, como a minha humilde, por exemplo, proclamação de ministro do amor. Você estabelece um lugar para você falar, querido. Isso é muito importante. Você não pode falar do nada se você quer participar do embate político ou do embate social de um país como o tamanho do Brasil. Você tem que falar de um lugar. Então, o Zé de Abreu deu essa senha. E essa senha está se alastrando, porque você tem várias pessoas hoje anunciando também nessa mesma pegada do Zé de Abreu. Tá dito, então vocês entenderam esse meu raciocínio? Vocês entenderam? Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários das pessoas que estão aqui no YouTube. Tururu, tururu. Bom, saudações a todos vocês. Muitos coraçõezinhos aqui. Mandei coraçãozinhos pro Conde, porque eu gosto de coraçãozinho. Eu gosto do coraçãozinho. Conde, me fala se você acha que fará justiça com o PT. Acha que se fará justiça com o PT. Daniel Miranda. Então, esse processo está em curso. Eu vou falar na sequência aqui, tá? Eu vou ler mais uns comentários e depois eu vou falar disso. Então, Zé de Abreu encanta todo mundo. Ivana Marta dizendo assim, por que seu canal ainda não tem superchat? O do Alex Sonic com menos inscritos já tem. Querida, sabe o que é isso? É pura preguiça deste cidadão que está diante de você. Eu sou preguiçoso. Eu prefiro produzir, escrever, ficar alucinado do que ficar nessas coisas burocráticas, querido. Mas eu prometo que eu vou botar o superchat, é importante e tal. Mas é porque realmente eu sou desorganizado nesse ponto, né? Tava mais preocupado com o som, captação do som e tudo mais. Na verdade, assim, eu tô esperando pegar uma densidade maior, tanto no canal, quanto no Twitter, no blog e tudo mais, para daí lançar, porque eu vou lançar uma campanha também de captação de recursos, eu quero fazer uma coisa bem bonitinha para vocês me ajudarem, para a gente poder ter esse instrumento aqui também. Paulo César está dizendo assim, tiraram a virgindade da democracia brasileira. Pô, Paulo César, não precisa apelar. Claro que a democracia brasileira era virgem, né? Mas num certo sentido, essa percepção, o que que era virgem? Tem alguma coisa virgem. Alguma coisa era virgem, Paulo César. Sabe por quê? Porque todos nós, talvez, não sei o Lula é o concurso, mas todos nós, eu, você, duvido que alguém tinha consciência do que ia acontecer no Brasil depois de 2015. Tinha um ou outro. É aquela história de ter acreditado que a democracia brasileira era um sentido estabelecido, consolidado, e que ninguém ia tascar, entendeu? E ditadura nunca mais. Então, nesse sentido, a percepção era virgem. A gente a gente aprendeu agora o brasileiro aprendeu. Se a gente voltar a ter 20 anos de democracia relativamente estabelecida, depois desse golpe, depois do Bolsonaro, esse fascistoide que apareceu aí, que realmente está apodrecido, acho que não dura muito, nós não podemos nos dar mais ao luxo, de achar que os agentes do sistema e do poder não vão emporcalhar a democracia para voltarem ao poder maus perdedores que eles são, tipo Aécio Neves. Então esse é o ponto. Nesse sentido, eu acho que ela era virgem e perdeu a virgindade. Bom, Eletra Silva está dizendo assim, eu apoiava a Lava Jato até perceber que era só para prender o Lula e colocar todos os políticos como corruptos. Esse discurso é uma defesa da ditadura, dizer que todos os políticos são corruptos. Muito bem, Eletra Silva. Muita gente acordou, muita gente se tocou, se ligou. É por isso que a Lava Jato está acuada. Ela perdeu o apoio popular. A manifestação em Brasília pró-Lava Jato teve 50 pessoas. Quer dizer, eles estão assustados realmente, né?
Aqui, deixa eu ver aqui. Quando você sabia que nessa mesma época. Olha só, Robson Andrade está falando alguma coisa do Zé de Abreu aqui. Eu não sei que ele foi apresentador do programa eleitoral do PSDB, mas também não acho nenhum drama. Não acho nenhum drama. O Bresser foi do PSDB, muita gente foi do PSDB e também se ligou depois. As pessoas têm que entender o seguinte: isso é uma coisa que o Lula tem, que eu acho que a gente tem de ter. Pessoas não são tábulas rasas que são preenchidas de conteúdo e ficam com aquele conteúdo até morrer. Nós somos sujeitos, nós somos porosos, nós somos atravessados por muitas coisas. E isso é muito importante, isso é humano, isso é da humanidade. Então nós não precisamos ser a mesma coisa do nascimento até a morte. Se o cara foi um dia, ele voltou no PSDB e depois passou para outro, não tem problema nenhum. Não é essa a questão. Aliás, eu vou falar sobre isso também hoje, se der tempo, porque tem um cientista político alemão, filósofo, daqui a pouco eu vou dizer a ficha dele, que ele coloca justamente essa questão, ele recusa a tese, ele também é refratário com relação à tese de que você tem uma onda populista no mundo. Você sabe o que eu busco na imprensa? Porque eu sou muito crítico de toda a imprensa progressista, não progressista, os colunistas, tudo eu tenho, eu gosto do enunciado que nasce do povo, que nasce na rede social. Eu gosto do textão. Isso é uma coisa que me convence, porque é uma coisa genuína. Porque mesmo quando você tem o texto publicado em plataformas digitais progressistas, na rede, na internet, etc., você tem interesses atravessados ali, você tem vaidades, você tem testosterona, porque ainda é um discurso muito masculino, me dá um pouco de tédio. Então eu acho que quando aparece alguém e que vai contra essas teses hegemônicas que vão se alastrando pelas redes digitais, né? Imprensa tradicional, a gente nem dá bola mais. Mas acontece que esse cara justamente apareceu numa entrevista da Folha de São Paulo. Foi buscar, né? Por isso que é importante você estar atento a tudo. Então a gente não pode ficar com muita frescurinha, não converso com você, não leio você, etc. Você foi do PSDB, agora do PT. Não é por aí, cara. Não é por aí que a gente resolve as questões da nossa democracia, da nossa vida, da nossa subjetividade. Eu vou antecipar, já que essa pergunta rolou e que eu estou falando aqui da questão do populismo, eu acho importante a gente falar, para depois falar da lava-jatice que acabou, né? Então, o professor de ciência e política na Universidade de Princeton, o alemão Jan Werner Miller. Jan Werner Miller. Que bonito. Parece jogador da Alemanha, né? Alemanha 74, né? Que bateu a laranja mecânica. Jan Werner Miller. Ele diz que essa impressão que você tem uma onda populista no mundo, ela é problemática. Ela é problemática. Ele diz que o Trump não pode ser considerado populista. O que é populista? Defina populista antes, então, né? Então, ele define populismo, deixa eu ver aqui só o que ele diz aqui, né? O nível mais básico, não existe democracia sem pluralismo. E o populismo é antipluralista. Então, o que define o populismo? É o antipluralismo. Por isso que o Lula nunca foi populista. Tá? Se você pegar o conceito mais bem acabado de dentro de uma produção acadêmica de conhecimento sobre conceitos políticos, você vai perceber, se você aplicar isso ao Lula, você vai perceber que ele nunca foi populista. E a imprensa brasileira tratou o Lula como populista. O Clóvis Rossi acha que o Lula é populista, até hoje. Então, entendam que, para essa definição, o populismo é antipluralista. Aí o Werner Miller diz, né? Então esse é um grave risco. O líder populista diz que seus oponentes são cidadãos de segunda classe, não merecem ser ouvidos. É exatamente o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é populista. Agora, tem um outro detalhe, queridos caras pálidas, e não pálidas, tem um outro detalhe. O Trump, ele é do Partido Republicano. Não é qualquer partido. É um partido que sempre foi poder nos Estados Unidos. Claro que ele é diferente. O Trump não é né? Até o Bush fica quase que civilizado perto do Trump. Mas veja, o raciocínio
É o sistema político operando do mercado financeiro. É o mercado financeiro. Então como é que você vai chamar o mercado financeiro de populista? É fraude, é golpe na semântica, entendeu? Ele diz também que na Europa você não pode falar de populismo na Europa, propriamente, até porque a cultura política ali é bastante diferente daquilo que a gente vê aqui na América. Agora, no Brasil, o que você tem? O Bolsonaro, o partido era nanico, o PSL, agora está alvejado, né, tá acusado de laranjice, de fraude, de tudo que você quiser, de nepotismo, né? O PSL é uma espécie de PMDB ultra piorado, né? Ultra piorado. A gente vai assistir também a derrocada precoce da ejaculação precoce do PSL. Mas qual que é o pulo do gato no Brasil para entender o Bolsonaro? Ele tinha o apoio quase que massivo do empresariado e do mercado financeiro. Por razões múltiplas que não cabe aqui elencar nesse momento, mas ele tinha o apoio. Como é que a gente pode falar que um cara desse é populista? Veja, é sutil. A gente não pode fulanizar os conceitos que são da ciência política consagrados só para dizer aquilo que a gente quer ouvir e que a gente quer enunciar, etc., quer agradar, né, a banca, como a imprensa tradicional faz em grande medida. Então ele diz isso, e eu acho que isso é importante para a gente retomar uma dimensão do Lula, que é justamente a dimensão do pluralismo do Lula. O Lula perdeu 3 eleições, ele sabe perder, ele recusou um 3º mandato, ele não é golpista oportunista como Fernando Henrique Cardoso, que comprou uma reeleição para ficar no poder mais um pouco. Então, esse é um traço importante. O Haddad agora, com todas as razões do mundo que ele podia vociferar e gritar e se autoproclamar presidente brasileiro, não fez isso, deixou para o Zé de Abreu, que é muito melhor, mas ele poderia ter vociferado, como no México o Obrador fez em 2006, salvo engano, quando ele perdeu a eleição por uma miséria de votos assim, diante também de um processo bastante suspeito, o Obrador não se autoproclamou, ele fez o governo paralelo no México, né? Mas o caso aqui é especificamente quando você reconhece uma derrota, quando você reconhece, ao mesmo tempo, veja, o militante mais apaixonado acha que é covardia, né? O Haddad reconheceu, foi fraude, covarde, mas não é. É estratégico e é muito mais poderoso do que se você ficar gritando e não reconhecendo a derrota. Por quê? Porque você imediatamente transfere para o seu adversário que te venceu a responsabilidade de governar. Então fala assim, vai então, governa, meu filho. Eu não vou ficar enchendo, não vou ficar polarizando com você aqui. Vocês entendem o raciocínio? Então, isso é tudo menos populismo. O PT é tudo menos populista. Né? As pessoas acostumaram a chamar o PT de populista porque, enfim, vai na onda, né? O cara fala, populista, é populista, ninguém tá sabendo nada. E vai, de repente, escreve até tese de doutorado falando que o PT é populista. Mas não é. Por quê? Porque preserva a democracia, porque preserva o jogo jogado, porque preserva as instituições. E agora é muito irônico que a gente veja, por exemplo, acontecer a seguinte questão. Deixa eu botar mais um. Ó, tá tocando música aqui, ó. Ó. A minha caixinha JBL. Será que las noches me recuerdas mirando las estrellas? Es verdad. Y cada una será que te pasa. Hoje a live do Conde tá que tá, né? E vai ter violão no final, vai ter violãozinho no final. Olha só. Então, tudo bem? Vocês estão bem aí? Tá tudo. Vocês estão numa boa? Vocês estão aonde? Casa? Cozinha? Na sala? No quarto? Sonzeira? Lava-rato morreu de intoxicação de ódios, usa guiar. Muito hermoso. Graças, Júnior Alves. Califórnia é melhor que Cuba e Venezuela. Califórnia? Você acha? Tem muito surf lá na Califórnia. Bom, deixa eu concluir então essa resenha. Deixa eu abaixar isso aqui.
Eu vinha dizendo então a questão do populismo, do PT, do Lula, do respeito à democracia, a diferença do PT e tudo mais. É, então você deixa para o Bolsonaro essa situação de governar que ele não consegue produzir o governo dele, não deslancha. É, e aí nós temos uma situação. E aí o que acontece? E aí essa cabeça do Lula, né? Ele sabia que quando começasse esse governo Bolsonaro com essa montanha de pessoas incompetentes que circulam em torno do bolsonarismo, essa falta de vocação, de experiência, de traquejo para fazer discussão política, de aguentar a pressão da imprensa, de aguentar a pressão popular, ia dar nisso que deu. E aí tudo vai sendo abduzido pelo poder da história, quer dizer, Lava Jato sendo derretida completamente, perdeu o apoio político, e agora nós temos um elemento novo na cena, que é o STF sendo vitimizado. E aí eu pergunto para vocês, né? Nós vamos proteger o STF? Nós temos de proteger o STF? A democracia tem que proteger esse STF golpista? Ora, eu acho que tem um cálculo. Eu falei com o meu querido amigo Xixo hoje, o Wilson Ramos Filho, que é um grande jurista consagrado, trabalhou aí nos sindicatos da CUT durante muito tempo, salvo engano. E ele disse: bom, é mais fácil uma vaca voar, como o Ciro Gomes disse aquela outra vez, do que a população, o segmento democrático brasileiro apoiar o STF essa altura do campeonato. Eu também acho. Eu também acho que ninguém vai apoiar o STF. Mas eu entendo que nós temos de, pelo menos, comentar essa possibilidade de apoio ao STF. Eu acho que dá um certo nojo agora, né, porque o STF está colhendo o que ele plantou. Ele se omitiu. Alguns juristas podem dizer assim, não, mas isso é um problema do executivo, do legislativo, não é do STF, o impeachment sem crime. Ora, acho que é discutível. Acho que isso é discutível. De qualquer maneira, você pode ter essa argumentação. Mas a gente percebe um STF que foi, naquele momento, ele era refratário a Dilma Rousseff, queria realmente ver o circo pegar fogo. Então, eu acho que pode dar nojo nós sermos solidários com o STF. Mas o que acontece? Sabe o que acontece? Nós, cidadãos, sujeitos da história, nós não dizemos o que queremos, querido. Isso é um exemplo clássico de como funciona o discurso, de como funciona a fala, de como funciona o enunciado político. Por que, caras pálidas e não pálidas? Porque com a direita, a ultradireita, atacando o STF agora, indo para cima com fake news, mentira, pedir... a Joyce Hasselmann é uma coisa sem precedente. Aquela coisa virulenta e violenta dela pedir o fechamento do STF, o Dallagnol incitando o apedrejamento do STF. Então é uma coisa gravíssima que está acontecendo. Eles estão desesperados. E aí o que acontece? O STF cai no colo do segmento democrático. Não somos nós que estamos pedindo. Ele cai, por quê? Nós vamos junto com a ultradireita apedrejar, a gente vai junto com o Dallagnol lá apedrejar o STF. Eu tenho restrições ao STF, vocês sabem disso, todos nós temos. O STF foi golpista. Ele se omitiu, não deu habeas corpus pro Lula e enterrar o irmão dele, o Vavá. Operou conjuntamente com o Moro nas suas férias em Portugal, para negar o habeas corpus legítimo concedido para o Lula, do juiz Favreto, naquele momento dramático, 8 de junho. Não, nós temos um problema com o STF, mas veja, a violência com que a ultradireita está partindo para cima do STF, o que acontece? Joga o STF no nosso colo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uns tapinha na bunda do STF? Acho que tudo bem, pode dar uns tapinha na bunda. Mas o STF nos importa como instituição. Porque, francamente, como geração, esses 11 ministros que estão lá, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fux, Alexandre de Moraes, Lewandowski, acho que é a pior geração de juízes do STF. O STF é muito frágil, queridos. A gente pode achar que ele é importante, a gente pode achar que o STF é uma coisa assim, mas é frágil, é frágil. Aquilo que o Eduardo Bolsonaro falou, que basta um cabo e um soldado para fechar o STF, tem o seu fundo de verdade.
E esse segmento que se apossou do poder brasileiro não vai hesitar em produzir esse tipo de violência contra o STF. E aí que nós vamos fazer o quê? Eles quiserem fechar o STF. Vocês acham? Aí eu pergunto para vocês acham que é impossível, né? Não, imagina, eles não vão fechar o STF. Mas a gente achou que era impossível ter impeachment, a gente achou que era impossível prenderem o Lula, a gente achou que era impossível o Bolsonaro vencer as eleições, a gente achou que era impossível uma porção de coisas. Uma porção de coisas. Então não é impossível você, o STF, correr realmente sérios riscos nesse momento. Alguém me disse aqui numa conversa que eu tive aqui na internet, que os militares estão do lado do STF, então é besteira, é só jogo de cena. Queridos, os militares também não estão muito bem na fita. Não estão muito bem na fita. E, como eu estava dizendo, ninguém nasce e morre igualzinho nasceu e vai para a morte. Não. Você tem um momento agora de muita turbulência política em Brasília. Então os militares eles estão oscilando muito também. Eles ficaram embasbacados e paralisados e pasmos com o volume de corrupção dentro do partido do presidente da República. O Bolsonaro, o PSL, o esquema laranja e agora o esquema de nepotismo nos estados. Então assim, é uma situação perigosa e nós seremos instados a darmos a nossa contribuição nisso. Nós do segmento democrático que queremos Lula livre, que queremos a restauração da democracia brasileira. E como é que vai ser essa situação para o STF? É claro que o STF fez por merecer toda essa hostilidade que ele está recebendo agora. Claro que ele fez por merecer. Mas qual é a postura do segmento democrático? É de vingança? Nós seremos vingativos? Eu acho que é uma discussão aberta. Eu acho que ela tem o seu componente também estratégico. Porque, na verdade, as instituições, nós percebemos instituições brasileiras frágeis, conceitualmente frágeis. Então, o que vale mesmo é a atuação política e o apoio popular. Então, se o STF perder apoio popular, ele vai se enfraquecer, ele corre riscos. Tudo que perdeu o apoio popular se enfraquece e corre riscos. Por isso que o Bolsonaro corre riscos. Não é porque ele é um idiota, é porque ele não tem mais apoio popular. E isso acaba sendo aferido através do Instituto de Pesquisa, através da percepção da população de maneira geral, da própria cobertura do jornalismo progressista ou não. Porque é mais forte do que você. Veja, a conjuntura, essa é uma regra básica da linguística do discurso. A conjuntura é mais forte do que o sujeito. O discurso é mais forte do que você. São raríssimas as pessoas no mundo que têm uma capacidade de furar uma lógica institucionalizada que vem por ondas históricas, como essa que está chegando agora muito forte, que empareda a Lava Jato, que empareda o STF e que clama por um retorno à democracia, que está muito forte essa questão hoje do Lula livre. Com mais de 300 comitês espalhados pelo Brasil, o que vai vir disso aí? Vai vir mobilização popular, forte, forte. Tá certo? Deixa eu avançar mais um pouco aqui no roteiro que eu montei para vocês. Então, muito obrigado, a audiência está muito boa aqui no canal do Conde. Peço a vocês, inscreva-se no canal do Conde. Tem gente perguntando aqui, quando que vai ter superchat e tal, mas antes de ter tudo isso, queridos, inscreva-se no canal. Se tem alguém aqui curtindo a live sem se inscrever no canal, por favor, se inscrevam. Inscrevam-se. Deixa eu ver aqui comentários de vocês. Tá divertido isso, né? Vocês não acham que tá divertido? Tá indo para 1 ano de live já, né? Dá trabalho. É bacana que eu vejo vocês. O chat também é uma maneira de expressão muito forte. Vocês interagem entre si aqui, nós interagimos entre nós. Isso é muito poderoso, isso é importante para a democracia. E eu acho que abre um precedente, como o Rogério Skylab tinha me falado, você ter uma nova... não uma nova esquerda, mas uma nova estrutura de organização logística da esquerda, como fez o Podemos na Espanha. O Podemos na Espanha trabalha com
a ideia da integração digital de maneira muito forte. Eu acho que falta isso para a esquerda. Eu acho que eles estão tentando montar isso. Eu estou sabendo dos bastidores aí das ações do PT de montar uma estrutura digital forte, consolidada, para fazer frente a essa estrutura bolsonarista, que é basicamente uma indústria de fake news. Nós temos aí, então, uma situação muito característica desse momento, o STF acuado. Nós temos a Lava Jato absolutamente apodrecida, então, o fim da Lava Jatice, essa chatice, a Lava Jatice, que exterminou tudo que podia ter de soberania nacional e de economia aqui no Brasil, de emprego, de trabalho, salário, também vai dar pano para manga aí para os sociólogos, economistas, historiadores, pelos próximos 10 anos, para decupar e desconstruir a Lava Jato para a historiografia brasileira. A luta só recomeça. Não tem nada de comemorar, quer dizer, a Lava Jato morreu, mas não tem nada de comemorar. Agora que a cobra vai fumar. E nós temos de ter muita atenção com relação a isso. Então, falei do STF, falei que é uma questão estratégica, por quê? E aí, só para complementar o raciocínio. Eu acho que o segmento progressista deve produzir um manifesto, uma manifestação, um comunicado de apoio à instituição STF. A democracia não vive sem um Supremo. Se as pessoas que estão lá são incompetentes, tecnicamente frágeis, moralmente despossuídas e desprivilegiadas, isso é uma outra história. É uma outra história. Eu acho que a instituição Supremo Tribunal Federal deve ser preservada. É muito perigoso se a gente der mais esse passo rumo à destruição absoluta do Brasil. Quer dizer, destrói tudo, destrói emprego, destrói salário, destrói soberania, destrói patrimônio, destrói a própria esperança do brasileiro e vai lá e destrói o STF também, destrói tudo, não deixa nada. Nuvem de gafanhoto total. É perigoso. Nós temos de nos preparar para o retorno à democracia, com todos os seus poréns, com todos os seus corolários. Bom, e aí, só para comentar que a Lava Jato, ela está no... Não dá nem para falar que é o pior momento, na verdade é o seu apodrecimento completo. A gente percebe isso no desespero dos lavajateiros, porque ela está sendo, inclusive a Folha de São Paulo hoje não perdoou esse fundo fraudulento de 2,5 bilhões, acho que foi o grande erro estratégico da Lava Jato. Você tem denúncias sobre a indústria da delação, agora já modalizada pelo jornalismo da Folha de São Paulo, em que delatores com poder econômico negociaram em condições melhores as suas delações e tiveram suas penas diminuídas pela Lava Jato. Ou seja, realmente a Lava Jato, mais do que um partido político fantasiado de operação do Ministério Público, foi um aglomerado de gente muito incompetente, muito amadora, os concurseiros, né? O direito concurseiro. E aí eles deixaram um rastro imenso de ilegalidade que foi sendo denunciado à medida em que ela foi avançando ao longo dos anos. Só que ninguém dava bola, a imprensa não dava bola naquela época. E os órgãos de controle e o próprio STF não dava muita bola naquela época. Por quê? Porque a Lava Jato estava cumprindo seu papel de impedir o Lula de continuar na vida política brasileira. Bom, você tem denúncias do Tacla Duran, você tem a ilegalidade da manobra de impedir o habeas corpus do Lula, você tem a sentença, a peça acusatória do Sérgio Moro para a condenação do Lula, a peça condenatória do Sérgio Moro para o Lula, que é um resumo, um aglomerado de falácias. Você tem a violência com os conceitos jurídicos alemães que o Sérgio Moro, e nós tivemos aí no STF também esse tipo do domínio do fato, de outras coisas também que condenaram petistas. Você tem uma sujeira muito grande, muito evidente e muito amadora, que sempre foi ignorada e que agora não está sendo mais ignorada. Né? Bom, então a cena que vai abrir essa semana é exatamente essa: Lava Jato emparedada, STF acuado.
e a movimentação pelo Lula livre muito forte. O Zé de Abreu falou outra coisa muito importante, eu vou falar isso aqui e depois ir para a música, né? Ele disse, como grande ator que ele é, conhecedor dos protocolos da dramaturgia, da dramaturgia de maneira geral, ele diz que ele não vai ficar 4 anos como o Bolsonaro fingindo que é presidente. Você vê que o Zé de Abreu tá afiado, né? E ele diz assim, comédia tem tempo cênico. Se passa do ponto, envelhece, fica chato. É um timing que tenho de descobrir. O bom ator sai de cena no meio dos aplausos. Não pode esperar os aplausos acabarem. Olha que alfinetada elegante. O Bolsonaro nunca vai entender isso, coitado, né? Mas a gente entende. A gente entende e entende que é direcionado para ele. Então, Bolsonaro já não tem mais timing para sair, né? Já perdeu o timing, por isso que fica mais complicado. Então, eu acho que o resumo da ópera é um pouco esse. E eu vou tocar uma música do Chico Buarque para vocês hoje. Porque é uma música que o Chico fez naquele seu álbum Caravanas. Ela se chama Desaforos. Chegou a hora da música, hein? E eu acho que ela volta com força, né? Porque ela acabou de ser composta, acabou de ser lançada também, mas ela volta com força agora nesse momento, porque é justamente aquele eu poético, lírico, cancional do Chico Buarque se queixando de uma situação concreta de hostilização de pessoas que lhes dedicava muita... enfim, para ir para Cuba, né? Aquela história do Chico Buarque dele ser hostilizado pelas pessoas nas ruas e tudo mais, sem saber que é um dos maiores artistas da história do Brasil de todos os tempos, né? E ele fez essa canção com muita elegância, e eu vou tocar para vocês o Desaforos. Vamos ver se vai ficar direitinho aqui para vocês. Vamos lá. Todo mundo pronto aí? Mandem coraçõezinhos pro Conde. Deixa eu voltar aqui pra gente ficar, pra vocês verem o violão. Alguém me disse que tu não me queres e que até proferes desaforos pro meu lado. Fico admirado por incomodar-te assim. Jamais pensei que pensasses em mim. Nunca bebemos do mesmo regato. Sou apenas um mulato que toca boleros. Custo a crer que meros lero-leros de um cantor possam te dar tão de sabor. Vejo-te aflanar pela avenida como dama florescida num viveiro e em salões que nunca vi. Serei o primeiro a duvidar que em horas vagas os seus lábios delicados roguem pragas por aí. Ouço dizer mais, deve ser mentira, nem a tua ira eu acredito que mereças, ou que vires a cabeça pra enxergar no breu um vagabundo como eu. Vejo-te aflanar pela avenida como dama florescida num viveiro e em salões que nunca vi. Serei o primeiro a duvidar que em horas vagas os seus lábios delicados roguem pragas por aí. Ouço dizer mais, claro que é mentira, nem a tua ira eu acredito que mereças, ou que vires a cabeça pra enxergar no breu um vagabundo como eu. É isso, muito obrigado pela presença aqui na live do Conde, um beijo para todos vocês, a gente se encontra na próxima live do Conde, e com muita informação, com muita análise,
com muita percepção, a tentativa de perceber o que está acontecendo com o Brasil. Eu agradeço imensamente e até a próxima. Valeu!